Boa noite, caríssimo irmão, querida irmã. Que bom nos encontrarmos mais uma vez, através dos meios digitais, neste seminário bíblico. É o terceiro que realizamos este ano e a comissão tem procurado, de fato, ajudar a todos na igreja a conhecer melhor a Bíblia, o texto bíblico, e particularmente nesse ano, mês de setembro, foi escolhido o livro de Josué para refletirmos, estudarmos, rezarmos, aprofundar este livro tão importante na Sagrada Escritura. Então, você que nos acompanha, que está conosco nos diversos canais, CNBB Oficial, Edições CNBB, Catequese do Brasil, no YouTube e também nos canais do Facebook e Instagram. Boas-vindas e pedimos também que divulgue estas formações, envie o link para outras pessoas para que possam participar. Os que não puderem participar neste momento poderão assistir em outro momento, pois permanece gravado no YouTube. E principalmente pedimos que você que nos acompanha e tantas outras pessoas possam intensificar os ciclos bíblicos nas famílias e de outras formas também, como for possível, estudar e aprofundar melhor o livro de Josué, que é o livro do mês da Bíblia desse ano, que tem como lema: o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Josué 1:9. A nossa comissão episcopal pastoral para animação bíblica e catequética, ela é composta por 3 bispos e 2 assessores. O Dom José Antônio Peruso, que é o presidente da comissão, arcebispo de Curitiba, o Dom Valdemar Passini Dalbello, bispo de Lusiânia, e Dom Armando Buchol, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. E a Mariana e eu estamos na assessoria, colaborando com a comissão. Então, nós queremos, com alegria, neste momento, acolher, e ouvir, assim, a saudação do Dom Peruso, que é presidente da nossa comissão. Dom Peruso, boa noite, boas-vindas. Muito boa noite, Padre Janison, Mariana, Padre Geraldo Dondic, assessor. E hoje percorríamos os mesmos corredores lá no Pontifício Instituto Bíblico. Muitas aulas as tivemos juntos e é uma alegria para mim revê-lo. Percebo que, como eu, acumulou muitos anos de juventude. Quero cumprimentar com muita familiaridade e também com grande afeição todos os que querem participar, que se apresentam para participar destes dias de seminário, mais uma vez, mais dias de seminário bíblico, dessa vez, estudando o livro de Josué, nesse mês da Bíblia. O Senhor teu Deus te acompanhará para onde quer que vás. Foi esta uma das experiências fundantes de todas as esperanças do Antigo Testamento. Nos momentos desafiadores, às vezes até
assinalados por incertezas. A experiência de fé, aliás, nunca é algo feito de certezas, mas de esperanças, de sinais visíveis, mas ainda não plenamente realizados. De qualquer maneira, o caminho só será concluído quando chegarmos à plenitude. Até lá, renovar as motivações, recriar os ânimos, revitalizar as esperanças, redescobrir no presente de cada tempo aquelas vivências primeiras que abrem caminhos e conferem sentido a cada passo de quem hoje é discípulo de Jesus e quer com ele ir ao encontro com o Pai, ao encontro do Pai. Mas não é uma experiência de agora. Longas histórias, muitos suores, muitas lágrimas. Estudar, no caso do livro de Josué, é deixar-nos ensinar, é querer reaprender. Como o abraço, nunca se abraçou o suficiente, a mãe nunca abraçou suficientemente o seu filho. E sempre precisa renovar as ternuras para manter aquela mesma relação fundamental. Aqui também. Eu agradeço vivamente o Padre Janison e a Mariana, que são os dois assessores da Comissão Bíblico-Catequética, fazem com muito desvelo, com muito denodo, com muita dedicação, com muita paixão. Isto eu posso confirmar, testemunhar e constatar, e por isso tenho o dever, sim, de, em nome da CNBB, também agradecer a este padre criativo e muito encantado com a catequese, e esta menina, cheia de sonhos e de inteligência, muito afeiçoada à evangelização, tendo em mãos a palavra de Deus, que é Mariana. Padre Janison, Mariana, muito obrigado. Que Deus lhes recompense. Padre Dondit, meu grande amigo do Rio Brasileiro, que Deus lhes multiplique as bênçãos por sua gratuidade. Obrigado. Eu estou falando desde o aeroporto de Curitiba, porque estou daqui a pouco, vou partir para Roma, Congresso Internacional de Catequese, fui convocado, o padre Janison vai amanhã, mas não posso, infelizmente, participar porque tenho que viajar. Mas eu sei que está em muito boas mãos tudo o que se fará neste seminário. Meninos, meninas, boa noite. Boa noite, Dom Peruso. Obrigado. Obrigada, Dom Peruso. Boa noite. Boa viagem também. Agradecemos especialmente as palavras tão carinhosas e o apoio que o senhor sempre dá para as nossas iniciativas, para os trabalhos que a nossa comissão realiza, a presença, né, que o senhor faz questão de proporcionar mesmo na correria aí do aeroporto. Então, muito obrigada por ter estado conosco nesse primeiro dia. Uma boa viagem e estaremos também muito bem representados lá em Roma, no Congresso de Catequese, né? Então, muito obrigada. Tchau. Um bom seminário. Sob as luzes do Espírito Santo. E nós agradecemos e saudamos também a você que está conosco. Uma boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como o Padre Janison dizia na saudação inicial, esse é o terceiro seminário bíblico que nós propusemos para esse ano de 2022, com o tema Livro de Josué, que foi o livro escolhido para o mês da Bíblia desse ano. Nós iniciamos o mês de setembro, na semana passada, e hoje oficialmente o abrimos com essa iniciativa do Seminário Bíblico. Sabemos que o mês da Bíblia é sempre uma ocasião para que nós nos aproximemos um pouco mais da palavra de Deus, por meio do aprofundamento do conhecimento de um livro específico. Conheçamos um pouco melhor a Bíblia, nos tornemos um pouco mais próximos e que ela também se torne mais familiar de nós. Sabemos, pelo Brasil inteiro, de várias iniciativas que se fazem no mês da Bíblia, especialmente os círculos bíblicos, que nos são tão caros.
Então, você que deseja aprofundar o conhecimento do livro de Josué, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse primeiro dia do nosso seminário bíblico. Lembramos que ainda há tempo para que você convide outras pessoas da sua comunidade, da sua paróquia, quem sabe do seu círculo bíblico, do seu grupo de reflexão da Sagrada Escritura. É só enviar o link desse vídeo que você está assistindo agora para convidar outras pessoas para participarem conosco. Esse vídeo fica salvo também no YouTube da CNBB, do Catequese do Brasil e das edições CNBB. Então, caso alguém não possa assistir agora e queira acompanhar depois, esse vídeo fica sempre salvo. Lembramos que o Caio, aí que nos ajuda nos bastidores, está colocando o link da loja virtual das edições CNBB, por onde nós estamos vendendo também os materiais que a Comissão Bíblico-Catequética organizou para esse mês da Bíblia. Então, nós temos lá disponível o texto base sobre o livro de Josué, a proposta dos círculos bíblicos com 5 encontros e uma celebração final. Também o cartaz do mês da Bíblia estão disponíveis no site das edições CNBB, que você vê aí embaixo da tela. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos agora dar início a esse nosso primeiro dia de reflexões com a nossa oração inicial, como fazemos sempre. Então, vamos nos colocar à escuta do Senhor, à escuta da sua palavra, para que possamos bem aproveitar este dia, não apenas como uma noite de aprendizado sobre o livro de Josué, mas especialmente como uma noite de escuta da palavra de Deus, de abertura àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em Deus, nós encontramos nossa razão de ser, o sentido da nossa vida, o horizonte da nossa missão. Por isso, nós invocamos sua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Também no princípio deste encontro, nos coloquemos diante do Espírito Santo de Deus, para que nos deixemos iluminar e conduzir por ele. Por isso, rezemos juntos, suplicando sua companhia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coloquemo-nos, então, diante da palavra de Deus, ouvindo o evangelho reservado à liturgia deste dia, que é retirado do evangelho de Lucas. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus, buscando um motivo para acusar Jesus, observavam-no para ver se faria uma cura em dia de sábado. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes: eu vos pergunto, o que é permitido fazer em dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? E passando o olhar sobre todos eles, disse ao homem: estende a mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles, porém, se encheram de raiva e começaram a discutir entre si o que fariam contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos um instante de reflexão, de escuta desta palavra que nós acabamos de ouvir, pedindo que o Senhor possa fazer com que o nosso coração se torne efetivamente
uma terra boa para acolher a palavra de Deus e para deixá-la frutificar. É bem oportuno que ouçamos este evangelho, o evangelho do dia de hoje, da liturgia do dia de hoje, também neste primeiro dia do nosso seminário bíblico, que tem por objetivo nos aproximar da palavra de Deus e nos fazer compreendê-la sempre mais. Nesse trecho do evangelho de Lucas que nós escutamos, Jesus aparece como a própria palavra de Deus, que ele é encarnada, mostrando também a força e o poder da palavra de Deus, que, na verdade, utilizada por alguns como instrumento opressor, é, a partir do agir de Jesus, a libertação integral do homem. Aqui percebemos como Jesus, sendo a própria palavra encarnada, também faz uso do ensinamento, também profere a palavra que ele escuta como ensinamento, traduz esta palavra ensinada e aprendida em obras e se contrapõe ao agir dos fariseus e dos escribas, que, trazendo a palavra de Deus apenas como um aprendizado exterior, tentam utilizá-la como instrumento de poder e de opressão sobre outras pessoas. Jesus não permite que esta mesma palavra seja utilizada como um instrumento de opressão, mas ele converte esse uso em libertação integral da pessoa. A palavra que Jesus profere e ensina faz com que muitas pessoas cheguem até ele. Jesus reúne uma multidão pela beleza das suas palavras proferidas, mas ele não para por aí. Ele faz com que essa palavra anunciada seja também traduzida em obras, seja também traduzida em uma nova condição de vida possibilitada, em um novo caminho de vida que se pode percorrer. Por isso, peçamos ao Senhor, a partir da palavra que nós escutamos, que possamos também nós aprender esta sabedoria de Jesus, de ouvir a palavra contida na Sagrada Escritura, de aprendê-la no nosso coração, mas de saber fazer esta tradução para a vida das pessoas por meio do nosso anúncio, para que elas encontrem um novo caminho, um caminho que vá na direção do Senhor, mas que propicie desde já a libertação das suas piores condições. E que nós nunca nos assemelhemos aos escribas e os fariseus daquele tempo, que utilizavam da palavra do Senhor como instrumento de poder e opressão sobre as pessoas, e mais do que isso, buscavam também julgar o agir de Jesus e apanhá-lo em alguma contradição, em alguma palavra. Que saibamos, portanto, por meio da escuta e da meditação da palavra do Senhor, encontrar a forma correta de traduzi-la, ensiná-la e anunciá-la em nossos dias. Rezemos, concluindo este momento de oração e de meditação, a oração do Sínodo de 2023. Aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vo-lo pedimos a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas todos que chegaram agora durante a nossa oração. Nós estamos iniciando o primeiro dia do nosso seminário bíblico com o tema Livro de Josué. O tema do mês da Bíblia desse ano é precisamente o livro de Josué, e o lema escolhido é um dos primeiros versículos deste livro,
O Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Nós estaremos juntos no YouTube da CNBB, do Catequese do Brasil e das edições CNBB, de hoje até quinta, sempre às 19h30, para aprofundarmos, então, o conhecimento do livro de Josué. Hoje, nesta primeira noite, nós teremos uma conferência única, proferida pelo padre Geraldo Dondice Vieira, que tem por objetivo nos dar um panorama geral sobre o livro de Josué, recuperando alguns elementos importantes para que nós possamos começar mesmo a estudar e a compreender este livro. Padre Geraldo Dondice é padre da Arquidiocese de Juiz de Fora, Minas Gerais, possui graduação em Teologia pelo Instituto Teológico Arquidiocesano Santo Antônio, graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e doutorado em Teologia Bíblica pelo Instituto Santo Inácio. Atualmente, ele é professor do curso de Teologia no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, é também professor visitante da Faculdade de Teologia do Seminário São José, no Rio de Janeiro, lecionou por muitos anos na PUC-Rio também, e tem vasta experiência na área de teologia, com ênfase em exegese bíblica, com inúmeras assessorias e publicações na área de Sagrada Escritura. Então, Padre Dondice, é com grande alegria que nós o acolhemos hoje. Eu, de maneira muito especial, fico feliz de poder te dar as boas-vindas. Padre Dondice foi também meu professor durante o curso de teologia, orientou meu trabalho de conclusão de curso, então fico muito feliz de tê-lo hoje conosco. Uma boa noite, uma boa fala, seja bem-vindo. Desde já agradeço, né, a generosidade de ter aceito esse convite, e eu passo agora ao senhor a palavra. Fique à vontade, uma boa noite, uma boa reflexão. Obrigado, Mariana. Obrigado, filha. Uma boa noite para todos. Estou muito feliz e agradeço muito o convite da Mariana por ter revisto aqui o meu querido amigo, Padre Janisson, também Dom Peruso, que estudamos juntos, como ele falou. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, repartindo um pouco da palavra de Deus que carregamos no coração, e com a graça do Espírito Santo podemos agora aqui falar e ouvir de novo essa santa palavra. Vou dar uma visão geral do livro de Josué, não vou começar agora ainda os slides, eu preparei alguns slides, daqui a pouquinho começamos. Eu vou fazer 3 coisinhas com aqueles slides, que é uma visão geral, vou mostrar um pouquinho como o livro de Josué está profundamente enraizado na Torá, no Pentateuco, e vou mostrar depois, no final, alguns gestos importantes de Josué, que nos servirão de base para a catequese, para algum teatro, e até mesmo para entender a ação de Jesus, já que eles têm o mesmo nome, né? Josué e Jesus têm o mesmo nome, Josué, xará de Jesus, e Jesus, xará de Josué. Antes de começar, peço permissão para dar 2 pequenos testemunhos. Um testemunho de uma senhora lá de Lisboa, diante da migração do povo da Síria. Há muitas correntes migratórias no mundo, nunca o mundo teve tantos migrantes, então é preciso olhar o livro de Josué com os olhos de migrantes. Talvez a gente tenha esquecido, mas nós somos filhos de migrantes, né? Se os nossos avós não tivessem deixado a Itália, a Polônia, a Alemanha, a África, estariam aqui outras pessoas. Então, nós também descendemos de uma migração, e no mundo agora há muitos migrantes. E diante da migração da Síria, essa dona Clara Antunes dá um testemunho lindo. Esse testemunho está no livro Novo Humanismo, editado por Dom Joaquim Moll, um livro precioso sobre o humanismo do Papa Francisco. E lá no último capítulo, que trata das migrações, esta senhora de Lisboa, a senhora Clara Antunes, diz o seguinte, é só um parágrafo, ouçamos a dona Clara. Movidos por obrigação visceral de hospitalidade, temos
de apressar-nos em preparar a casa para aqueles que vêm habitar entre nós, por causa dos entretantos da vida e da morte. Cuidar de arrumar uma boa provisão de víveres, como um dever de ficar em prontidão para devolver-lhes a dignidade de nomes próprios, como se estivéssemos em pleno processo de adoção de um filho, esperado, inesperado. Digo, um filho não programado, e talvez nem mesmo quisto para agora, mas que insiste em bater as portas da Europa, movidos pelo direito de outrem. Esse é o testemunho da dona Clara Antunes. Temos a obrigação de estar preparados por aqueles que batem a nossa porta. Aqui no Brasil, nós temos visto os venezuelanos, também os haitianos, também sírios, assírios aqui em Juiz de Fora. É preciso treinar essa hospitalidade de Raabe. É muito importante a figura de Raabe, certamente você já leu o livro de Josué, e ali tem uma chave de leitura importante, a chave de leitura da hospitalidade, que, aliás, é um valor cristão fundamental, que a leitura de Josué nos faça hospitaleiros como Raabe. Queria pedir ainda uma outra licença para ler uma coisa talvez estranha, mas importante, porque falei da hospitalidade, mas o livro fala de guerra, que parece ao contrário. Mas no livro de Josué não está qualquer guerra. Está uma guerra muito especial, a guerra pela vida, aquela guerra que o pai trava para manter seus filhos. Então, é um tipo especial de luta que precisamos ter cuidado para lê-la com atenção de catequistas e de pais e mães. Mas queria ler, uma página, só para fazer um confronto. É um texto de Euclides da Cunha, da expedição de Moreira César contra Canudos, em homenagem ao padre Janison e à querida Bahia. Então, é uma página. Nessa página, Euclides da Cunha descreve o exército preparado para atacar Canudos. Aqui o importante é a descrição que ele faz. Euclides da Cunha escreve difícil, mas eu vou ler da melhor forma possível para a gente entender. Basta entender como é um exército preparado. No livro de Josué não há exércitos preparados desta forma. A preparação lá em Josué é diferente. Então, isso para fazer um contraponto, a gente entender que Deus luta um tipo de luta muito especial e ele não desvia o olhar do seu povo nem por um momento, e o povo de Deus são aqueles que nele confiam e lutam pela justiça, como diz na Bíblia, todo homem e mulher de boa vontade é o povo de Deus. Leio, desculpa iniciar assim, mas acho importante essas chaves de leitura, e é bom fazer um contraponto com a nossa literatura. Leio esta página de Euclides da Cunha. Entretanto, ao marchar para Angico, levavam uma ordem que era a mesma da partida de Cumbé. Na frente, um piquete de exploradores montados. Um guia, Manuel Rosendo, experimentado e bravo, e a comissão de engenheiros. Uma companhia de atiradores do 7º, comandada pelo tenente Figueira, e a ala direita do 7º, com o major Cunha Matos, marchando de costado, levando no centro o respectivo comboio de munições. Primeira divisão do 2º Regimento, sob a imediata direção de Salomão da Rocha. A ala esquerda do 7º, dirigida pelo capitão Alberto Gavião Pereira Pinto. A 2ª Divisão de Artilharia do 1º Tenente Marcos Prandel de Azambuja. A ala direita do 9º, sob o comando do Coronel Tamarindo. Separada da esquerda, dirigida pelo capitão Felipe Simões,
pelo respectivo comboio. A retaguarda, o corpo de saúde, contingentes do 16º do capitão Quirino Vilarim, e um comboio geral guardado pela polícia baiana. Por último, a cavalaria, o coronel César Moreira, o principal o comandante da expedição, na vanguarda. Ia entre a companhia de atiradores e a ala direita do 7º. Tinham partido às 5 horas da manhã. Alcançaram a região característica dos arredores de Canudos, fortemente riçada de serranias, vestidas de vegetação raquítica, de cardos e bromélias, recortada de regatos derivados em torcicolos, num crescente enrugamento de terra cada vez mais adversa, onde a vinda recente das chuvas ainda não estendera a vestimenta efêmera da flor revivente, velando-lhe os pedroiços e os algares, e as locas, né, os algares. Último parágrafo. Os chuviscos da véspera, como sucede na plenitude do estio, haviam passado sem deixar traços. O solo requeimado absorvera-os e repelira-os, permanecendo ressequido e agro. Em roda, até aonde se estendia o olhar pelo bolear dos cerros, pelas rechãs que se estiram dos altos, os abismos, pelas várzeas que os circulam, pelas serranias de francos degradados, por toda parte, o mesmo tom nas paisagens, a um tempo impressionadoras e monótonas. A natureza imóvel, caída num grande espasmo, sem uma flor sobre as ramagens nuas, sem um bater de asas nos ares quietos e serenos. A coluna em marcha estira numa linha de 3 quilômetros, cortava em longo risco negro e tortuoso. Esse é o texto de Euclides da Cunha. Trouxe aqui porque é um exército bem organizado, com tudo aquilo que precisa para fazer uma guerra. É muito diferente do que está descrito no livro de Josué. Essa descrição das guerras continua no livro de Juízes. Não é o nosso assunto aqui, mas é muito importante ver que as estratégias que Deus se serve para a luta da sobrevivência é muito diferente do que essas ali descritas por Euclides da Cunha nesse exército bem organizado. Algo que é importante ver é que há um terreno muito inóspito ali, naqueles sertões da Bahia, na região de Canudos, e também aqui em Israel há terrenos muito inóspitos, muito perigosos, difíceis de entrar, de guerrear, de sobreviver, como sabemos disso. Então, trouxe esses 2 exemplos para a gente confrontar a necessidade da hospitalidade e a luta da sobrevivência que Deus quer nos ajudar a todos a enfrentar. Primeira parte, rapidamente, ainda não é o meu slide é a parte do meio. Primeira parte, queria recordar um grande estudioso do passado, von Rad, até foi um dos primeiros que tiveram seus livros publicados no Brasil, já na década de 40, exegese nova. Von Rad dizia que o livro de Josué deve ser entendido junto do Pentateuco. Até ele usava uma palavra, hoje fora de uso, mas ele usava a palavra Exateuco, que são 6 livros, e o Josué fazia parte do Pentateuco. Porque ele pensou assim, de fato, irmãos, queridos catequistas, o livro de Josué está profundamente enraizado na Torá, no Pentateuco. Eu recordo aqui muito rapidamente, não precisa falar que o livro de Josué e o Deuteronômio estão profundamente ligados, o mesmo título de Deus é o que aparece lá, né? Adonai Eloheiha e Adonai Eloheichem, o Senhor nosso Deus e o Senhor teu Deus, é o mesmo título principal no Deuteronômio, é o mesmo título principal em Josué,
Mas, além disso, há muitas profundas ligações com Deuteronômio, a centralidade da lei, a importância de cumprir a lei, de conhecer e cumprir a lei. A guerra será vitoriosa se a gente cumprir a lei, cumprir o que Deus determinou. Se não cumprirmos o que Deus determinou, será um fracasso, mesmo com um exército enorme, será um fracasso. Então, de fato, como o Salmo diz, Deus não vence com lanças e cavalos e carros, Deus vence com a fidelidade. Esse, inclusive, é o ponto fundamental lá no Shema Israel, no Ouve Israel, a oração que os judeus fazem 3 vezes ao dia, lembra disso. O Senhor é o teu Deus, é preciso confiar nele. Além disso, no livro de Josué, no capítulo 8º, Josué escreve um livro, escreve ele mesmo, ou manda escrever ali num altar, o livro da lei de Moisés, e lê esse livro. Então, aqui temos algo muito próximo de Neemias 8, voltando do exílio, Esdras reúne o povo e lê o livro. E aqui está uma imagem parecida, uma cena aqui colocada historicamente muito antes, mas um cenário parecido. Alguém toma um livro, escreve um livro e lê um livro. Estamos no momento da proclamação da palavra. A palavra divina, a vontade divina deve ser conhecida, e sendo conhecida, então ela vai guiar o povo para aquela vitória que Deus determinou, que é a vitória fruto da fidelidade. Do livro dos Números, nós temos lá em Números, no capítulo 27, o encargo dado a Josué. O livro de Josué começa com uma certa dúvida, afinal de contas é difícil substituir Moisés, nunca teve ninguém igual a ele, o maior. Como substituir Moisés? Então, há uma dúvida no povo, e o livro de Números já traz uma imposição de mãos em que Moisés, então, consagra Josué para continuar a sua missão. Então, você pode depois olhar lá no livro de Números, no capítulo 27. Também do livro dos Números, o sorteio da terra. A terra será sorteada. Naquela parte do meio do livro de Josué, a partir do capítulo 13, é distribuída a terra. Algumas tribos já têm a terra por direito adquirido, as outras 7 tribos terão por sorteio, como está dito por Moisés no livro de Números, que a terra deveria ser sorteada para ninguém ficar sem terra. Há aqui, então, a luta para a sobrevivência, uma espécie de distribuição da terra. Nesse momento da distribuição, como você já leu Josué, você sabe, Josué determina uma averiguação, uma agrimensura, se mede a terra que se tem disponível, e vendo esta terra disponível, então, aqueles sítios, aquelas fazendas, sesmarias, serão sorteadas pelas tribos, e aí nenhuma tribo ficará sem terra, como está dito no livro de Números. No livro do Levítico, nós temos 2 tradições importantes. A tradição das coisas votadas à destruição, coisas interditadas. Esse é um ponto difícil do livro de Josué, mas é um ponto importante. Israel, depois de uma experiência de degradação moral, cultural e religiosa, muito bem denunciada pelo profeta Jeremias, especialmente, mas também por outros, Israel quer ser um povo separado. Essa é a ideia do Deuteronômio, e o deuteronomismo mais radical fará de Israel um povo separado mesmo. Até se surgirá no hebraico 2 palavras. Goim são os povos, Goim. Am é Israel. Am é Israel. O único povo que é Israel. Am, essa é a palavra, de Abraão. Am é Israel, o resto é Goim. Israel tem um status diferente. Esse status, que deve ser dom e bênção, deve ser mantido. O medo de perder esse status é que então se ordena que as coisas da cidade sejam destruídas. Nada da cidade deve perdurar, das cidades estrangeiras. Elas são conquistadas e votadas à destruição, com exceção daquilo que é consagrado a Deus, mas ninguém pode tomar para si.
Aqui também há a vontade bonita dos irmãos de ninguém enriquecer exageradamente a detrimento dos outros irmãos. Aliás, o que está também no livro de Neemias. No livro de Neemias conta que há um enriquecimento de alguns em detrimento de outros, e que então Neemias determina uma redistribuição. Então, como esses livros estão em diálogo, aquele mesmo enriquecimento indevido lá de Neemias está aqui. Os irmãos devem ter condições de viver com tranquilidade, sem ser mendigos, sem ser escravos. Então, os interditos querem que Israel não se contamine com a ganância das nações. Então, é importante isso aí. Também aqui, no livro do livro de Levítico, o fato de os sacerdotes terem uma herança diferente. Aqui tem aquele texto estupendo do profeta Jeremias, em que os sacerdotes eram tão gananciosos que as mãos deles viraram uma espécie de saco, de bolsa. As mãos eram uma espécie de arrastão, pela ganância que Jeremias denunciava nos sacerdotes de Jerusalém. Eles tinham mãos de arrastão para tirar das pessoas. Por isso, para corrigir ganância dos sacerdotes, as famílias sacerdotais, aqui os sacerdotes não recebem herança por terra, eles têm cidades onde eles podem sobreviver, e as oferendas de Deus alimentarão as famílias dos sacerdotes. No livro do Êxodo, estou passando um por um, estou terminando. No livro do Êxodo, temos 3 memórias lindas. O fato de a terra ser santa, também Josué está diante de Deus, e também Deus diz a ele, lá no capítulo 8º, no capítulo 5º, 15, Josué 5:15, Deus diz: tire essas sandálias, porque essa terra é santa. A terra que Deus dá, a terra dos irmãos, a terra que deve ser repartida, é uma terra santa. Muito importante no livro de Josué é a travessia do Jordão. É muito bonito ver que o Êxodo começa com a travessia do Mar Vermelho e termina com a travessia do Jordão. Aqui temos uma bela inclusão. Lá do livro do Êxodo é incluído aqui na travessia do Jordão. É muito linda a travessia, é uma travessia solene, litúrgica, orante, é uma celebração aquela travessia, celebração da recordação do Deus que tirou do Egito e dá essa terra maravilhosa onde mana leite e mel. Essa é uma recordação fundamental, está em Josué no capítulo 4º, vale a pena ler com atenção, é todo descrito liturgicamente, mas muito bonito, a presença da arca, a presença dos sacerdotes, a bênção que a arca é, livrando o povo das dificuldades e fazendo o povo atravessar mais uma vez a pé enxuto, não o Mar Vermelho, mas agora o Rio Jordão. Aqui também, no finalzinho do capítulo 5º, a Páscoa celebrada, como lá em Êxodo 12 se celebra a Páscoa, no início do Êxodo, aqui no fim do Êxodo, no dia 14 de Nisan, dia 14 do primeiro mês, se celebra uma Páscoa, e neste dia cessou o maná. Mais uma inclusão maravilhosa. Então há aqui toda uma releitura das tradições do Êxodo, muito bonitas, que vale a pena recordar com atenção e carinho esse texto maravilhoso, escrito por nossos pais, pela inspiração do Espírito Santo, relendo as tradições. Os judeus gostam de dizer que cada geração tem que viver o seu êxodo. Aqui a geração de Josué está vivendo o seu êxodo. A geração do povo que volta do exílio está vivendo o seu êxodo, como nós agora também somos chamados a viver nosso êxodo. Finalmente, aí termina essa primeira parte, as tradições do Gênesis. É muito bonito que tem ali a circuncisão. Em Josué 5, é um capítulo cheio de tradições. Deus ordena que Josué faça aquelas facas de pedra, facas que não pegam impurezas, para fazer a circuncisão, já que durante a travessia no deserto, esse sinal de pertença ao povo, esse sinal de aliança, tinha sido esquecido. É bem verdade que não basta a circuncisão do prepúcio, já precisamos escutar Jeremias, que convida, e como Jesus também nos convida, a circuncidar o nosso coração para ele ser só de Deus. Também do Gênesis, a tradição das tribos.
A segunda parte do livro de Josué fala da distribuição de terra para todas as tribos, 12 tribos, porque a tribo de José não existe e passa a ter a tribo dos filhos de José, Efraim e Manassés. Essas tribos são diferentes. Para conhecer bem as diferenças dessas tribos, é preciso ler a história de José do Egito. Então, vale a pena, se você tem tempo, nesse mês de setembro, ler essa belíssima história bíblica que é José do Egito. Qual o tema da história de José do Egito? O tema do perdão. Eram irmãos que a história, a vida havia os dividido e eles se tornaram inimigos, porque 10 desses irmãos condenaram um à morte, e esses irmãos agora, numa situação diferente, vão se perdoar, vão receber o perdão e acolher o perdão. É uma história emocionante, das mais emocionantes da Bíblia. É preciso ler essa história para entender por que as tribos no livro de Josué são diferentes. Rapidamente agora, Mariana, eu passo ao meu esquema. Meu esquema é de trás para frente. Então, esse livro profundamente enraizado no Pentateuco, ele é um livro deuteronomista. Quem ajuntou essas tradições todas, aqui centenas de tradições, mas as 10 mais importantes, sem dúvida, tradições do Antigo Testamento estão aqui. Quem ajuntou tudo isso, num dado momento da história, foi um sacerdote deuteronomista. Ele deixou sua marca no início do livro e no final. E ao longo do livro todo, aqui não dá para fazer isso, mas poderíamos colorir toda a parte deuteronomista dentro de Josué, ficará bem coloridozinho se a gente fizer isso. Mas o primeiro capítulo e os últimos, 23 e 24, são marcados pelo ideário, pela tradição deuteronomista. Então, começo ali o meu esquema do final para o início, do final para o meio do livro, dos capítulos 23 e 24, é uma assembleia. O título disso é A Terra está em repouso, acabaram as guerras, não tem mais guerra. Aquela primeira estação está errada, é 23:1, tá? Eu errei lá, é 23:1. Josué está velho, está chegando o dia dele morrer, e ao final ele morrerá mesmo, então ele precisa agora celebrar uma aliança, já que a terra está em repouso. Ele então vem confirmar esta aliança e celebrar essa aliança definitiva no livro de Josué. O livro de Juízes continua esta dinâmica de aliança, pecado e renovação. Essa é uma história de todo o povo de Deus, aliança, pecado e renovação. São Gregório de Nisa disse que a vida espiritual é feita de começos, por começo, em começos. É assim mesmo, a vida espiritual é cheia de começos. Renovar a aliança é marcar um começo especial. Em que se baseia esse começo, nesse tempo de repouso e ao final da vida de Josué? E ele está despedido, ele foi um grande líder, né? Um grande salvador, como o nome dele indica, salvação de Adonai. Esta aliança precisa ser celebrada com recordação. Que palavra bonita, aí pode passar aí, a primeira coluna, recordação. Há muita coisa para se recordar. Eu aqui não vou elencar todas, mas Deus combate por nós, Deus deu herança a cada um, Deus conduz o seu povo, desde Taré até Balaão. Taré é o papai de Abraão, e Balaão é aquele profeta estrangeiro contratado para amaldiçoar Israel, mas ele não consegue amaldiçoar, porque Israel só tem bênção. E ali, no capítulo 24, 2 a 10, Josué faz uma grande recordação de como Deus tem abençoado o povo por todo esse tempo, os patriarcas, o êxodo, o caminho no deserto e até aqui. Finalmente, recordar que Deus nos fez atravessar o Jordão, deu-nos essa terra expulsando os goim. Essa expulsão é uma expulsão entre aspas. Na verdade, os goíns não foram expulsos. Ninguém conseguiu expulsar todos os goíns. Haverá uma assimilação múltipla, uma assimilação de muitas formas. O livro de Josué
fala da assimilação positiva de Gabaon. Os gabaonitas passam a ajudar o povo, basta você ver lá, é um tipo diferente de vitória, mas Deus quer que todos vivam, sem dúvida. E Deus deu essa terra que mana leite e mel. Então, é preciso recordar aquilo que Deus fez. Esta recordação nos traz uma bênção. Esse é o segundo ponto, recordar do que Deus fez para recebermos a bênção agora. A Mariana pode passar. O que é mesmo bênção? Bênção é liberdade e abundância no comer, no viver, no amar, poder viver livre na sua terra. O profeta Abacuque, quando pensa nisso, ele pensa cada família com seu sítio, com sua casa, com suas criações, podendo criar os seus filhos, com sua pequena lavoura e um pé de figueira na porta da sala. A figueira é o fruto que representa a palavra de Deus, já que o figo nem tem casca e nem tem semente, nós comemos todinho o figo. Então, assim que o profeta Abacuque, uma ideia um pouco bucólica, rural, imagina a liberdade. Hoje, nós imaginamos esta bênção como os direitos humanos sendo conquistado e vivido por todas as pessoas da face da terra, baseada na hospitalidade e nesse humanismo global, integral, que o Papa Francisco nos propõe. Então, isso é a bênção. Mariana pode passar, e vou para o terceiro ponto. O que exige de nós para termos essa bênção agora? Então, esse é um livro deuteronomista, terá sempre uma exigência. A exigência é você não esmorecer, ser forte. Várias vezes está insistido, seja forte, porque aqueles primeiros lá no deserto foram fracos, acharam que Deus não conseguiria tirá-los do deserto e fazê-los vencer, então eles tiveram medo, não confiaram na mão de Deus. Precisa ser forte e cumprir a lei do Senhor. Há uma lei escrita, Josué apresenta esta lei, há uma lei agora que eu posso seguir, né? O Deuteronômio é uma lei instrutiva, eu preciso saber aquilo que eu vou receber, a abundância e a plenitude dos dons divinos, mas eu preciso cumprir essa lei. Caso eu não cumpra, não tenho bênção. E se eu não tenho bênção, tenho maldição. Faz parte desses tratados de aliança, como você já deve ter estudado, bênção e maldição. Eu recordo o que me fez Deus, aceito o que Ele me pede de mim, cumprir a lei, amar a Deus e aos irmãos é o resumo dessa lei. Os 3 primeiros mandamentos é amar a Deus, os outros 7 é amar os irmãos, em várias situações diferentes. Se eu não cumprir, tenho maldição. Que maldição? O que é a maldição? Desaparecer. A maldição é o aniquilamento. Israel deixará de existir. Então, é por isso que a destruição de Jerusalém, no ano 587, foi muito dolorosa, porque Israel foi aniquilado. Mas Deus mostrou que não era aniquilação, que ele tinha ainda algo a apresentar para o seu povo. Aí agora vem a celebração da renovação da aliança. Eu não quero a maldição, não quero ser aniquilado, quero a bênção. Então preciso renovar a aliança praticamente, celebrando a renovação. Como? Primeiro, deixar os ídolos. Jesus falou que esses ídolos é o ter o poder e o luxo e a luxúria. Lá na tentação no deserto, Jesus resume esses ídolos assim. Na parábola do semeador, Jesus diz que é os espinhos que nos afogam, os apegos às coisas. As coisas são boas para serem usadas, comidas, apreciadas, mas não para apegarmos a elas. É preciso deixar os ídolos. Quando as cidades são destruídas e as casas destruídas e queimadas, é um símbolo de deixar os ídolos. Depois, Josué e a sua família diz sim. Josué e a sua família diz, nós seguiremos ao Senhor. Vocês eu não sei, a minha família seguirá. Josué dá o exemplo. O povo segue o exemplo e repete, em 24, 21, 24, o povo repete, nós também seguiremos o exemplo. Há uma celebração solene da lei,
Josué primeiro e depois todo o povo diz sim, nós queremos esta aliança. E aí Josué faz o documento, escreve o documento e coloca numa pedra, tem um testemunho. E depois Josué morre. Está selada a aliança com esse sim solene, primeiro de Josué, depois de todo o povo diz, serviremos ao Senhor, somente a ele serviremos, como assim nos ensina o Deuteronômio. E depois Josué morreu, deixando aquela marca. No livro de Josué há vários altares e marcas, são lugares, altares ou estelas ou pedras, celebrando momentos importantes que ali aconteceram, ou momentos positivos, em que se encontrou a ação de Deus, ou também momentos negativos. Então, esse é o primeiro ponto, e aí eu passo agora para o segundo ponto, que é o início do livro. É isso que o livro de Josué quer, a renovação da aliança, recordação, as exigências e as bênçãos que queremos. Passo agora para o segundo ponto, tem lá um slidezinho também, após a morte de Moisés. Aí agora é Josué 2-12, início do livro de Josué. Vou deixar o meio para o final, o meio é mais simples, e aqui agora, após a morte de Moisés, fica aquela dúvida, quem mesmo será o líder do povo. Essa primeira parte do livro de Josué é a parte em que Deus vai dar a terra. Eles já recordaram isso lá no final, que Deus deu, mas como deu? De que forma deu? Como é esta ocupação? Como é esta entrada na terra? Como é que Deus dá essa terra? Então, aqui são coisas importantes, o esquema é bem simples, baseado nas 3 principais lutas ali travadas, e segue o mesmo esquema de recordar a ação de Deus constante no povo. É bom lembrar que o êxodo foi uma ação da mão de Deus, é a mão de Deus que abriu o mar, é a mão de Deus que fez a água sair da rocha, é a mão de Deus que conduz o povo no deserto, a mesma mão de Deus introduzirá o povo aqui na terra prometida. Há essa dúvida, em primeiro lugar, Deus está ou não com Josué? Então Deus vai mostrar que ele está com Josué, sobretudo nesse versículo 4:14, o Senhor engrandeceu Josué, fez Josué famoso. E o povo, então, subiu, atravessou ali o Jordão e se acampou em Gilgal. Então, esse é o primeiro momento, o povo precisa confiar em Josué. No finalzinho, eu digo que ele, não sei se vou ter tempo, acho que tem um pouquinho ainda, Josué vai fazer uma série de coisas importantes, como mandar espiões, conhecemos lá Raabe em Jericó, tudo isso está antes, capítulo 2, 3 e 4, passando o Jordão, agora vem, então, o capítulo 5, em que acontece, no capítulo 5, 3 coisas importantes: a circuncisão, a Páscoa e o povo come dos frutos da terra. Então, esta recordação, especialmente do Êxodo, antes de enfrentar esta luta, é preciso estar circuncidado. A circuncisão será o grande sinal da Berit, da aliança. Então, não é possível vencer guerra sem estar com a aliança renovada. A Páscoa é a principal celebração, até aquela que Jesus tomou para fazer dela o sinal da nova aliança. E depois o povo come os frutos da terra, não tem mais o maná. Aí vem as 3 lutas. A vitória sobre Jericó, a vitória sobre Ai e a vitória sobre Gabaon. Essas 3 vitórias são modelares. Há depois várias outras vitórias só esquemáticas, mas essas 3 batalhas ocupam o centro dessa primeira parte. E como é que é a vitória sobre Jericó? A vitória sobre Jericó é uma vitória litúrgica, é uma vitória de oração. O povo marcha ao redor do muro por 7 dias, no 7º dia aumenta esta marcha, o povo está silencioso, como contemplando o mistério de Deus. Josué insiste, é preciso ficar em silêncio. Num dado momento, ele dá o sinal, todo mundo grita e as muralhas dissolvem, desaparecem. Então,
esta é uma luta litúrgica, uma luta orante, na oração, na confiança em Deus, na confiança no Deus da aliança, que as muralhas do ódio, do egoísmo, da maldade, da violência desaparecerão. A muralha de violência e de ódio é muito mais forte do que muralha de pedras. E essas muralhas se vencem com oração. Então, com obediência à palavra de Deus, que quer o povo assim, concentrado e contemplando a ação de Deus. O que está por trás disso? Por trás disso está o fato que de Jericó tem medo de Josué. A fama de Josué espalhou. E ver aquele povo todo dia marchando tão em ordem, tão orante, tão contrito, destruiu o moral, destruiu as forças de Jericó, e Jericó não pôde resistir àquele povo que estava ali em oração. Então, é assim, a vitória é uma vitória estranha, né? Não tem luta, não tem guerra, praticamente Jericó se entrega, aquele povo que chega ali com esta força orante e com aquele poder da arca. A gente sabe que a arca tinha uma atração imensa, sabemos isso em muitos lugares, até hoje a arca que nunca foi encontrada ainda atrai muita gente que procura a arca por aí. Então a arca da aliança mostrava a presença desse Deus que sustenta o povo e não tem muralha forte e poderosa para a ação de Deus. A segunda luta é mais interessante, vale a pena ler com atenção o capítulo 8º. Não é uma vitória litúrgica, é uma vitória na esperteza, na estratégia popular de povo que precisa sobreviver. Desse tipo de literatura, que é muito antiga, o livro de Josué, o livro dos Juízes está cheio. A mais linda é a vitória de Gedeão, toda ela costurada em cima de estratégia. Aqui vale a pena lembrar que Jesus também foi migrante e fugiu para o Egito com José e Maria. Quantas estratégias José e Maria não devem ter se servido para vencer a perseguição de Herodes. Quanta estratégia de sobrevivência não se vê por aí no mundo inteiro, no Brasil, entre os pobres, em todo lugar, entre os que amam para sobreviver e vencer. Então, a vitória de Ai é particularmente importante. Eles montam uma emboscada, Josué vai com o povo de frente, Josué à frente, sem armas. Ai pensa, vai ser fácil vencê-los. Ai vem para atacar, para matar. Eles fogem e nisso o exército vem como uma pinça e destrói aqueles habitantes de Ai e conquista a cidade. Uma vitória feita em emboscada, uma emboscada onde todo mundo ajudou e participou, e Deus deu a vitória para o povo. Finalmente, a vitória de Gabaão é a mais impressionante, porque agora a estratégia não é de Josué, nem do povo de Israel, a estratégia dos inimigos. Olha que bonito, o livro vai valorizar a estratégia do inimigo. Gabaão, vendo que Josué está vencendo todo mundo, resolve se entregar. E ao se entregar, se veste de peregrino, se veste de esfarrapado, usa roupa, todo mundo, toda a cidade veste como se tivessem vindo do deserto há anos e anos de peregrinação. E aí Josué tem pena, são irmãos deles que estão na mesma situação e os acolhe, mas depois descobre que eles são os habitantes da cidade. E Josué dá um castigozinho, se torna um castigo bom. Eles serão aqueles que vão levar a lenha e a água para a tenda do Senhor. Eles serão consagrados ao serviço do Senhor. Os gabaonitas, termina uma coisa bonita. Ali é uma aliança. Josué celebra uma aliança. A maioria desses povos celebrarão a aliança. É Salomão que celebrará a aliança com todos esses povos. Salomão será um rei de todos esses povos. Ele terá a hegemonia. Ele faz essa hegemonia fazendo alianças. Salomão não fez guerras, fez alianças. Era um rei sábio fazer alianças. Então, aqui temos essa aliança com Gabaon. E foi assim, nessa luta, rezando, fazendo estratégias, acolhendo os irmãos,
mesmo a contragosto, mesmo enganados um pouco, é que Josué conquistou toda a terra. Essa é a segunda parte, que é uma parte difícil por causa da Guerra Santa. Guerra Santa é aquela guerra em que Deus é o guerreiro. Ele não vence nem com arma, nem com cavalo, ele vence com estratégia de sobrevivência. A última parte é muito rápida e eu termino só com uma outra indicação. A última parte é a parte central, os capítulos 13 e 19, é a distribuição da terra. Não tem mais guerra. A guerra acabou, toda a terra está conquistada. No livro de Josué, há esses limites bem marcados, difícil de pôr no mapa, porque há muitas indicações, mas as indicações gerais, abaixo do Líbano, acima do Mar Morto, ao oriente do Grande Mar e ao redor do Rio Jordão. Então é onde hoje é Israel, a Terra Santa, é ali que essas 12 tribos vão entrar e vão cada uma ocupar o seu espaçozinho. Quando Josué já era velho, então Deus mandou Josué reparte a terra. A terra é repartida em 4 frações. A primeira fração da terra são aquelas tribos que já tinham recebido de Moisés. 3 tribos já tinham sido prometida a elas terra, uma parte de Manassés, Gad e Rubem. Essas tribos ocuparão uma parte oriental do Jordão, elas terão aqui um papel importante, elas serão a linha de frente nessas lutas, são os mais fortes. Porque são a linha de frente no lugar dos irmãos, tendo já a sua terra, a eles é garantido primeiro essa terra. Primeira fração é Manassés, Gad e Rubem. Segunda fração, os levitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, o Josué diz que os levitas não terão terra. Já expliquei isso antes. A parte do sacerdote é o sacrifício do Senhor. Os sacerdotes não terão propriedades em terra, as outras tribos o manterão por turno, pelas oferendas, uma por mês. As outras tribos manterão, é uma coisa bonita. Aquele que tem o poder religioso não deve usar o poder religioso para enriquecer-se, como Jeremias denunciou tanto. Depois tem mais 2 frações de terra. As primeiras tribos sorteadas, então, as terras sorteadas do lado ocidental, Judá, Efraim e Manassés, são os primeiros. Judá, Efraim e Manassés. Essas 3 tribos, Judá, Efraim e Manassés, que está no capítulo 14, 16 e 17, elas são as tribos, segundo os estudiosos, elas carregam o ideário do Êxodo. Elas recebem a parte melhor da terra, e delas se diz que elas não conseguiram expulsar todo mundo. Elas eram mais fortes. Judá, de onde sairá o rei Davi e Jesus também. Efraim e Manassés são os filhos de José, são as tribos mais nobres. Judá, filho de Lia, Efraim e Manassés, filho de Raquel. As esposas de Jacó não são iguais, por isso os filhos não são iguais, mas os filhos de Raquel têm sempre privilégio, José e Benjamim. Essas tribos, mesmo recebendo terras melhores, não conseguem expulsar todo mundo. Eles terão que conviver, terão que ser hospitaleiros e receberem hospitalidade. Precisarão de Raabe, precisarão da dona Clara Antunes a preparar víveres para acolher aqueles que vêm de fora, batendo a nossa porta. Finalmente, as outras 7 tribos são sorteadas, elas vão ocupar o restinho da terra que ainda sobra. Última coisa, aí eu termino. A última coisa é só uma lista. Existe um livro muito famoso na China, muita gente conhece esse livro e já leu, tem várias edições no Brasil. Esse livro é Arte da Guerra, com o qual o Filipão ganhou a Copa. Ele tinha lido esse livro e tirou as instruções dali. O livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, esse general chinês, é mais ou menos do tempo de Josué. Não sei se eles se conheceram nesse século VI e V, mas é do mesmo tempo. Josué, ali, tem os movimentos de um grande general. Só vou ler, são muitos movimentos. Josué levanta cedo e é o primeiro
está na batalha. Josué escolhe e seleciona pessoal bem selecionado para as várias missões. É Josué que envia espiões e emissários para cumprir o que era preciso. Josué segue as instruções de Deus e de Moisés. Josué levanta os olhos para ver aquilo que ele precisa ver, se prostra por terra e rasga as vestes também. Este general orante, que tem um tempo consigo mesmo para avaliar e até corrigir seus erros, rasgar as vestes é um gesto de penitência, ele rasgou, porque permitiu, por não estar vendo tudo, que Acã pegasse coisas para si, e os irmãos não devem usar aquilo que é de todo mundo para si próprio, deve ser de todo mundo. Nosso valor principal é a partilha. Josué chama sacerdotes, Josué poupa Raabe, porque havia feito uma aliança com ela, Josué puniu Acã pelo pecado que ele fez, Josué está sempre em marcha, não está parado e não está atrás do exército, como estava ali o capitão César Moreira lá em Canudos, ele está na frente, ele sobe à frente, ele organiza a emboscada, na emboscada ele está com o grupo mais fraco, não está com o grupo mais forte, ele fingiu fugir com o povo, atraindo o ataque de Ai, ele combate com a lança que Deus deu para ele combater, ele incendiou a cidade, ele executou os reis que não quiseram fazer aliança, ele edificou memoriais, vale a pena ver os principais memoriais, aquele de Gilgal, que lembrava a travessia do Jordão, o altar de Ebal, aquele altar em que ele escreve uma lei e lê essa lei para o povo, ele escreve o livro da lei e lê ele mesmo essa lei. É assim que Josué conquista a terra, sua fama se espalha, como a fama de Jesus também se espalhou pelos milagres que ele fazia, também a fama de Josué se espalhou pelos milagres que ele fazia. Ele assim concedeu a paz a Gabaon e sempre volta a Gilgal. Gilgal é o acampamento militar. Todos esses movimentos de Josué são os movimentos, o mesmo daquele general chinês que precisa conhecer o terreno, que vai à frente, que é o último que dorme, é o último que come, ele está com o seu povo, como diz o Papa Francisco, um pastor tem que ter cheiro de ovelha, Josué é um combatente que tem cheiro das ovelhas que ele conduz. É isso que eu preparei, com carinho e simplicidade, que esta visão geral possa ajudar você a fazer uma leitura proveitosa do livro de Josué. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Mariana, contigo aí, filha. Olá, tivemos um probleminha por aqui. Padre Donce, nós agradecemos muito pela fala do senhor. Temos duas perguntas aqui, mas acho que serão tranquilas para o senhor responder, não vão te deixar em maus lençóis, né? Foram muitas reações no chat, na verdade, né? Nós tivemos mais agradecimentos, mais as pessoas dizendo que estavam gostando muito da fala, que havia sido muito enriquecedora para o conhecimento do livro de Josué, né? Então, de modo geral, foi muito bem recebido. E agora, no finalzinho, nós recebemos duas perguntas. Vou fazer as duas e aí o senhor pode comentar em conjunto, né? O Benedito perguntava por que o velho Moisés avista a terra, mas não pisa na terra, e é o jovem assistente que introduz o povo na terra prometida. E depois o Alain comenta sobre a diferença da imagem de Deus revelada no livro de Josué e depois a imagem de Deus revelada em Jesus. Então, ele diz que o livro de Josué apresenta a imagem de um Deus guerreiro, ciumento, castigador,
e como isso se articula com a imagem de Deus que Jesus nos apresenta. Então, se o senhor puder comentar alguns minutinhos sobre esses dois temas, por favor. O livro de Números diz que Moisés não entrou na terra porque Deus não permitiu. Moisés duvidou um pouquinho, ali naquele momento da pedra, da água que saiu da rocha. Moisés duvidou, titubeou, e porque titubeou, então Deus falou que ele não entraria, ele só viu do Monte Nebo, segundo a tradição, viu a terra e Josué. Moisés estava velho, são 40 anos no deserto. A missão de Moisés é atravessar o povo no deserto, essa é a missão dele. Ali termina a missão dele. Até hoje os judeus não sabem onde está o túmulo de Moisés, é uma grande dor, mas a tradição apocalíptica diz que Moisés também está assunto ao céu. Moisés e Elias, esses dois que viram a Deus face a face, no Monte Horebe, no Monte Sinai, que é o mesmo monte, que esses dois estariam, então. Por isso que, na transfiguração de Marcos, especialmente, Jesus fala com Elias e Moisés, que segundo a tradição apocalíptica que Marcos conhece, esses dois são os testemunhas da divindade de Jesus. Essa é a missão de Moisés, a missão de Josué será continuar. É o que nos fala o livro de Josué, completando Deuteronômio e introduzindo o povo na terra. Faltava esse dado, a introdução na terra. O livro de Josué completa esse dado. A segunda pergunta, aqui é preciso entender o que é punição e castigo. A maldição está contida na cláusula da aliança. É bem que esse é uma tradição antiga do passado, mas era comum, mesmo nas alianças políticas, tinha ali as sanções. Quem não cumprisse as cláusulas da aliança teria que pagar, teria que ser punido. Jeremias, analisando isso de forma espiritual, diz que na verdade, é o meu pecado que traz a maldição. O meu pecado, o pecado do povo, o pecado de Jerusalém, que Jeremias está especialmente a corrupção traz dentro dela a punição. Não é Deus que vai decretar com uma sentença de fora, não. Ao escolher um caminho, e Jeremias descreve isso, olha, o crime de vocês é que vocês abandonaram o Deus da vida, fonte de água viva, e cavaram para vocês uma cisterna furada, seca. Então, quem cavou uma cisterna seca vai morrer de sede, faz parte de quem cavou uma cisterna seca, tendo deixado a fonte de água viva. Então, Jesus nos apresentou essa fonte de água viva, e pela redenção nos livrou do pecado, a maldição foi cancelada, não existe mais. Nós acreditamos no verdadeiro e definitivo Josué, que é Jesus, que nos apresenta não mais a terra prometida, mas o reino de Deus, que está dentro de nós, que cresce sem cessar, reino que é graça divina, reino que não tem mais maldições, só tem bênção. Então, o que Jesus apresenta, completa, noutro momento, de forma, depois da pregação, especialmente de Jeremias. Jeremias é muito importante para burilar isso que para o deuteronomismo é muito fixo. O deuteronomismo vê bênção e maldição, porque ele é um pouco legalista. Mas Jesus, combatendo com os fariseus, mostrou que Deus é misericórdia. O Deus que sustenta o povo e garante a vida para todo o povo, e homem e mulher de boa vontade, é o Deus da misericórdia que Jesus veio nos apresentar. É o mesmo Deus falado com palavras diferentes, em tempos diferentes. Tá bem, Mariana? Certo, então, Padre Donice, nós agradecemos muito a participação do senhor. Tá bem, obrigado. Teríamos outras perguntas aqui, outras reações no chat, né? Mas pelo tempo nós vamos encerrando. Tá bem. Vou pedir que o senhor fique com a gente para a bênção final ainda. Tá bem, tá. Só dar alguns recadinhos antes da gente encerrar. Primeiro, algumas pessoas pediram no chat o certificado. E aí nós não damos certificado desses eventos que fazemos pelo YouTube,
porque eles são abertos, não fazemos nenhum tipo de inscrição prévia e também não coletamos nenhum dado seu que está participando conosco. Então, nós não temos depois como fazer o envio desses certificados. Então, sabemos, né, da importância, mas infelizmente nesses eventos abertos pelo YouTube, nós não oferecemos o certificado. Também com relação aos slides, pelo mesmo motivo, nós não enviamos particularmente os slides para vocês, porque não temos o contato, o e-mail de todas as pessoas que estão online aqui com a gente. Temos aproximadamente 500 pessoas online agora, nesse momento, e esse vídeo ainda continua disponível depois para outras pessoas assistirem. Nós costumamos atingir um número mais ou menos de 3.000 visualizações. Então, não temos como fazer o envio desse material individualmente. Todos esses vídeos permanecem gravados nos nossos canais. Então, se você perdeu, precisa anotar alguma coisa, é só voltar no vídeo depois. Então, nós não enviamos os slides, mas os materiais continuam disponíveis aqui nos vídeos, então é só você acessar depois. E aí, a gente lembra a nossa programação de amanhã também, como eu disse, nós vamos continuar esse nosso seminário até quinta-feira, então, de hoje até quinta-feira, sempre às 19h, nos nossos canais do YouTube, nós estaremos juntos para refletir sobre o livro de Josué, e amanhã nós temos 2 participações, da professora Patrícia Zaganin, que esteve conosco no último seminário bíblico, quem participou vai se lembrar, e também a professora Rita Maria Gomes, que vai participar conosco pela primeira vez nesse ano, né, do seminário sobre Josué. As 2 terão uma fala de 30 minutos cada uma, também aprofundando um tema do livro de Josué. Então, esteja conosco amanhã, também às 19h30, convide outras pessoas que você sabe que podem se interessar pelo livro de Josué. Nós continuaremos ainda até quinta-feira as nossas reflexões, e queremos poder contar com a sua participação, com a sua ajuda e com a sua presença. Então, muito obrigada a todas as pessoas que participaram. Padre Janisson e Dom Peruso precisaram sair antes, mas deixaram também seus cumprimentos, suas saudações. Nós continuaremos juntos ao longo dessa semana. Então, Padre Donice, quero pedir que o senhor dê a bênção final para nós. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceito esse convite. Muito obrigada pela fala e pela reflexão, que foi tão elogiada aqui no chat também. Obrigado, Mariana. Obrigado, filha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de José e Maria, que foram migrantes também viajaram para ocupar uma terra para sobreviver. Venha do amor de Deus, cheio de misericórdia e de bondade, a bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. Obrigado aí pela paciência. Obrigado, Mariana. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.